A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Hoje eu estou trazendo aqui para vocês um vídeo diferente aqui no canal, né? Porque normalmente eu faço a leitura da Bíblia, né? E de vez em quando eu trago para vocês uma ou outra palavra, né? Em algum vídeo assim especial. E hoje eu resolvi trazer para vocês, né? Em comemoração da Páscoa, certo? Resolvi fazer um vídeo, resumidamente, do qual é o verdadeiro significado da Páscoa para nós cristãos, né? E por mais, né, que eu tenha bastante tempo como cristã, mais especificamente como cristã evangélica, por muitos anos eu não sabia explicar, né, o significado da Páscoa para mim. E eu também conheço pessoas, né, que também não sabiam o significado da Páscoa. Então hoje eu resolvi trazer um vídeo o mais resumidamente, né, para vocês sobre o que significa a Páscoa, né? E eu gostaria de começar com uma oração, né? Porque eu tô falando muito, né? Eu gostaria de começar com uma oração, porque sempre antes de entrarmos na palavra, é bom a gente orar, né? Pedindo para que Deus possa estar abrindo a nossa mente, nossos olhos e ouvidos espirituais, para que a gente possa estar compreendendo a palavra de Deus, né? Ele esteja revelando para nós. Então, gostaria de começar com uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Oh, meu Deus, dá-nos, Senhor, nesta manhã. Eu estou gravando à noite, né? Mas eu vou postar o vídeo de manhã. Dá-nos, Senhor, sabedoria, a sua sabedoria divina. Revele, Senhor, para nós a sua mensagem. E que cada um que esteja ouvindo, Senhor, essa mensagem agora, a sua palavra, que essa pessoa esteja tendo discernimento, entendimento sobre o que o Senhor gostaria de passar nesta manhã. Dá-me, Senhor, capacidade cada dia mais de estar transmitindo a sua palavra. E muito obrigada por tudo, Senhor. Amém. Então, irmãos, eu vou fazer primeiro a leitura, né? Vou fazer a leitura e depois, resumidamente, eu vou falar um pouco sobre, né? Vou tentar ser o mais resumidamente possível, porque é um assunto, é um tema bem profundo. Se a gente for parar para analisar cada aspecto dessa mensagem, é um assunto assim, bem, assim, como posso dizer, a gente vai ficar aqui bastante tempo para poder, né, entender todos os aspectos. Então, vou falar de uma forma resumida. Eu vou fazer a leitura em duas Bíblias que eu tenho. Na verdade, eu tenho 4 Bíblias, mas em 2 Bíblias, a minha Bíblia que eu uso sempre para gravar os áudios dos capítulos da Bíblia, que é na Nova Tradução, na linguagem de hoje, e vou usar a minha Bíblia de Estudo da Mulher Cristã, né, que ela é Almeida, Revista e Corrigida. Então, irmãos, quem tiver com a Bíblia, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 12, e eu vou ler nas minhas duas versões aqui da Bíblia, capítulo 12, Êxodo capítulo 12, versículo de 1 ao 13. A instituição da primeira Páscoa. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas.
Conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozinhado em água, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis. Os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Agora eu vou ler, irmãos, na versão da Nova Tradução na linguagem de hoje. A Páscoa. O Senhor Deus falou com Moisés e Arão no Egito. Ele disse: Este mês será para vocês o primeiro mês do ano. Diga a todo o povo israelita o seguinte: no dia 10 deste mês, cada pai de família escolherá um carneirinho ou um cabrito para a sua família, isto é, um animal para cada casa. Se a família for pequena demais para comer o animal inteiro, então o dono da casa e o seu vizinho mais próximo o comerão juntos, repartindo-o de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal deverá ser um carneirinho ou um cabrito sem defeito de 1 ano. Vocês o guardarão até o dia 14 deste mês, e na tarde desse dia, todo o povo israelita matará os animais. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes dos lados e de cima das portas das casas onde os animais vão ser comidos. Nessa noite a carne deverá ser assada na brasa e comida com pães sem fermento e com ervas amargas. A carne não deverá ser comida crua nem cozida. O animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas e os miúdos, será assado na brasa. Não deixem nada para o dia seguinte e queimem o que sobrar. Já vestidos, calçados e segurando o bastão, comam depressa o animal. Esta é a Páscoa de Deus, o Senhor. Nessa noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primeiros filhos, tanto das pessoas como dos animais, e castigarei todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue nos batentes das portas será um sinal para marcar as casas onde vocês moram. Quando eu estiver castigando o Egito, eu verei o sangue e então passarei por vocês sem parar, para que não sejam destruídos por essa praga. Amém. Amados irmãos, então, se hoje a gente for falar sobre a Páscoa cristã, a gente tem que entender primeiro a Páscoa judaica, né? Essa passagem em Êxodo 12, estamos falando sobre a primeira Páscoa do povo judeu, né? Do povo de Israel. Então, amados,
Tudo isso que eu falei com vocês na palavra, descrevendo como seria a Páscoa, era uma forma em que as pessoas passaram, né? Depois desse evento, essa foi a primeira Páscoa, e aí a partir disso, todos os anos, quando foi comemorado e é comemorada a Páscoa, eles fazem, né? Toda essa ordenança que Deus deu para eles, certo? Mas qual é o significado principal de tudo isso? O significado principal de tudo isso é comemorar, né, rememorar o livramento que Deus deu a eles. Que livramento seria esse? Aqui no finalzinho do que eu li, né, no versículo 13, Deus está falando com eles sobre a praga, a última praga, né, das 10 pragas que Deus enviou contra o Egito, seria o quê? A mortandade dos primogênitos. Todo o primogênito do povo egípcio, né, tanto dos homens como dos animais, foi morto nesta noite e depois, né, que teve a comemoração da Páscoa pelos judeus. Então, essa comemoração por parte dos judeus passou a ser comemorada essa Páscoa todos os anos em memória do quê? Do livramento que Deus deu ao povo de Israel. O povo de Israel foi escravo do povo egípcio durante mais de centenas de anos, né? Mais de centenas de anos. Então, Deus enviou as 10 pragas para o povo egípcio, sendo a 10ª, essa que a gente viu agora no versículo 13, que é o que? A mortandade dos primogênitos, certo? Então, a partir da 10ª praga foi quando o faraó permitiu que o povo de Israel fosse o quê? Fosse liberto, né? Que permitiu que o povo judeu saísse do Egito. Porque até então já havia tido 9 pragas, mas ainda assim Faraó não havia permitido que o povo saísse. Então, após a 10ª praga, em que o filho de Faraó, filho primogênito de Faraó, também morreu por conta dessa praga, certo? E aí deu-se a liberdade ao povo de Israel, certo? Então, e também livramento das pessoas que eram do povo de Israel, porque como eles passaram o sangue do cordeiro, o sangue do cabrito, dos animais que eles haviam sacrificado nos batentes da porta, o que? A praga, né? Passou, a morte passou, mas não entrou onde? Onde morava o povo de Israel. Então, isso também foi o que? Um livramento para o povo de Israel. Então, o povo recebeu a liberdade através de quem? Através de Deus. O povo de Israel não teve que lutar e nem fazer nada para buscar a sua liberdade. Deus batalhou, né, fez essa batalha sozinho. Então, a Páscoa judaica, resumidamente falando, de uma forma assim, o mais simples possível, né? É o quê? É o momento em que Deus dá a liberdade, faz com que o povo de Israel seja liberto do poder dos egípcios, né? Que eles saiam da escravidão que eles estavam no Egito, para que eles fossem para uma terra prometida, que é a terra de Canaã, a terra que Deus havia prometido a quem? Ao patriarca. Quem é o patriarca? Abraão. Então, eles tiveram o quê? A sua liberdade através do quê? Do poder de Deus, diretamente através do poder de Deus. Então, resumidamente falando, a Páscoa é uma festividade, né? Uma festa para se comemorar o dia em que Deus deu a liberdade ao seu povo, certo? Essa liberdade, fisicamente falando, eles eram escravos do povo egípcio. Eles sofriam de trabalho compulsório, trabalho escravo. E aí eles eram escravos dos egípcios. E Deus foi lá, mandou 10 pragas e fez com que
o povo de Israel não fosse mais escravo do Egito, se tornassem livres do poder dos egípcios, certo? Então, resumidamente falando, esse é o significado da festividade da Páscoa judaica. E para a gente falar sobre a Páscoa cristã, a gente precisa, mesmo que resumidamente falando, de uma forma muito rápida, a gente precisa compreender a Páscoa judaica para compreender a Páscoa cristã. Aí agora vamos falar sobre a Páscoa cristã. No livro de Mateus, no capítulo 26, dos versículos de 26 a 28. Como eu disse, eu estou tentando fazer um vídeo mais resumidamente, uma forma mais resumida possível. Mas eu tenho um projeto aqui para o canal, né, de fazer um estudo. Assim como eu tenho estudado, eu gostaria que vocês estudassem junto comigo. Então, eu tenho um projeto de trazer aqui para o canal, né, um estudo de Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Mas é um projeto mais para frente no canal, que assim como eu estou me aperfeiçoando na palavra, mais para frente eu também gostaria, né, de junto com os irmãos do canal, né, a gente se aperfeiçoar junto. Então fazer um estudo da palavra junto aqui no canal, mas isso é um pouquinho mais para frente. Vamos lá, capítulo 26, do 26 ao 28. Vamos ver versículo 26. Vamos lá. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos. E disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E, tomando o cálice e dando graças, deu-lo, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Agora, na versão da Nova Tradução na linguagem de hoje. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e o deu aos discípulos, dizendo: Peguem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos, dizendo: Bebam todos vocês, porque isto é o meu sangue que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados, o sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Amém. Então, irmãos, aqui a gente está falando da Santa Ceia do Senhor, certo? Da passagem da Santa Ceia do Senhor. Assim como foram mortos, né? Cordeiro, carneiros, cabritos, né? Cada um tem uma tradução. Eu tenho numa Bíblia, tem uma tradução especificando cordeiro, né? Mas na linguagem da Nova Tradução específica fala sobre cabritos ou deixa eu ver a passagem, não? Fala de Êxodo, né? Deixa eu voltar aqui, Êxodo 12, né? E carneirinho ou um cabrito para a sua família, né? Fala carneirinho ou cabrito, na outra versão fala sobre cordeiro, né? E aí, vamos lembrar dos sacrifícios feitos no Antigo Testamento, certo? O que o povo de Israel apresentava para que fossem perdoados seus pecados. Eles ofereciam uma oferta, né, de sacrifício, uma oferta de sangue, né? Para o quê? Para o perdão dos pecados deles. Os sacerdotes pegavam animais sem defeitos, de um ano, né? Tinha toda uma especificação de como esses sacrifícios deviam ser apresentados a Deus, certo? E aí o que os sacerdotes faziam? Os sacerdotes pegavam o sangue do animal, certo? E usavam aquele sangue para o quê? Para purificar o povo, certo? Borrifava no povo, né? Borrifava, derramava no altar, né? Como para oferecer aquele sangue em favor do perdão do quê? Dos pecados do povo, certo? Resumidamente falando, lembrando,
Antes que alguém fale, não, mas não é só isso, tem muito mais. Sim, amém, tem muito mais, mas estou tentando falar da forma mais resumidamente possível. Mesmo tentando falar resumidamente, o vídeo já está com quase 20 minutos. Então, como eu estava falando, então havia o quê? A necessidade de um sacrifício, né? Era necessário sangue para o quê? Para o perdão dos pecados. Para a remissão dos pecados é necessário o quê? Sangue, certo? Então, aquele sangue que eles derramavam, que eles entregavam, né? Como sacrifício, entregavam sacrifícios de animais para o perdão dos pecados deles. Então, era necessário que o sangue para perdoar pecados, né? A Páscoa judaica era uma lembrança do quê? Da libertação que Deus deu ao povo de Israel, né? Libertou o povo de Israel do poder, do domínio dos egípcios, certo? Só que aí o povo ainda tinha uma coisa que os tornava escravos. E o que é, e de quem eles eram escravos? De uma forma resumidamente falando, do pecado. Aí vocês falam, mas você tá falando de um pecado agora? Sim, talvez seja complicado vocês entenderem, porque eu não estou explicando a base, né? Mas espero que em nome de Jesus vocês tenham discernimento para compreender o que eu estou tentando passar nesta manhã. Irmãos, quando Deus criou os seres humanos, Deus criou os seres humanos com um propósito. Qual o propósito? De sermos a imagem e a semelhança de Deus. Deveríamos estar aqui no mundo para sermos obedientes a Deus e vivermos uma vida conforme o desejo de Deus. Só que o pecado entrou no mundo através de quem? Através do primeiro homem, da primeira mulher, né? Que infelizmente eles desobedeceram a Deus, comeram do fruto proibido, e aí qual foi a consequência dessa desobediência? A entrada do pecado no mundo. Então, a partir daí, o pecado entrou no mundo e isso se tornou como posso dizer, não é a regência, como eu posso dizer, isso se tornou algo intrínseco ao homem, sabe? O homem se tornou o pecador. E o homem eu vou falar mais pra frente, né? Então o homem se tornou escravo do pecado. Por quê? Por mais que o ser humano tente não pecar, ele acaba cometendo o pecado. Claro, se o ser humano é pecador por natureza, o ser humano não consegue não pecar. Isso não é justificativa para o homem pecar desenfreadamente, certo? Devemos ter discernimento disso. Devemos buscar o quê? Não pecar e quando pecarmos, nos arrependermos imediatamente. Então, nos tornamos escravos do pecado, certo? Nessa época. E aí, para a remissão, para o perdão dos nossos pecados, era necessário o quê? Derramamento de sangue, que era feito através dos animais. Mas o que acontecia no sacrifício dos animais? A pessoa ia lá, oferecia um animal em sacrifício a Deus e pelo perdão do pecado dela, certo? E aí ela se tornava o quê? Limpa do pecado. Só que aí no dia seguinte, vou dar um exemplo, não tô falando que é exatamente assim, né? Mas assim, aí no dia seguinte ela vai lá e peca de novo. Então ela deveria ir lá novamente oferecer um outro sacrifício, e esse outro sacrifício para perdoar um outro pecado. E aí ela continuava pecando, e isso se tornou o quê? Um ciclo vicioso em que você apresentava um sacrifício e pecava, apresentava um sacrifício e pecava. E aí chegou a um ponto que não tinha, como posso dizer, é como um filho. Um filho que é desobediente à mãe. Ele não obedece essa mãe, ele não escuta essa mãe, mas ele está sempre trazendo um presente para a mãe. Eu não obedeço a minha mãe,
eu sou contra as coisas que ela me manda fazer, mas eu vou levar para ela essa bolsa hoje. Vou levar esses sapatos. Para você que está ouvindo, você acha que é mais importante você dar presente a essa mãe, esse filho dar presente a essa mãe, ou obedecê-la? O que mais vai lhe agradar? Vai agradar a ela. Ela mais vai ficar agradada se o filho for obediente e obedecer a ela. Então, Deus não se agradava, né? Não se agradava mais de quê? De sacrifício quando a pessoa continuava o quê? A pecar. Por quê? Devemos ser o quê? Obedientes a Deus. E Deus abomina o pecado. Ele não quer que pequemos. Só que aí, quando o ser humano continua a pecar, então está o quê? Desobedecendo a Deus, que Deus não quer que a gente peque. Então, mais agrada ao Senhor é o quê? Obedecermos a Ele do que oferecer sacrifício, ofertas, entendeu? Então, se tornou um ciclo vicioso em que a pessoa pecava e oferecia sacrifício. Pecava, oferecia sacrifício. Pecava, oferecia sacrifício. Então, aquilo, a pessoa ainda era o quê? De certa forma, escrava do pecado. Por quê? Porque continuava pecando e o pecado leva aonde? O pecado leva à morte. Então, essa pessoa estava correndo risco de morte, certo? Risco de morrer. E então fazia-se necessário o quê? Um único sacrifício perfeito, certo? Que fosse feito uma única vez para o perdão de todos os pecados. Mas que sacrifício seria esse? Precisa ser um sacrifício perfeito, certo? Um sacrifício que seria uma única vez. Mas esse sacrifício seria feito a partir de algum animal, mas eles já estavam oferecendo esses sacrifícios dos animais e não estava o quê? Surtindo efeito, porque tinha que ficar fazendo. Então, Deus, na sua misericórdia, enviou a quem? Jesus. E Jesus, ele abriu mão da sua natureza, né? Se esvaziou da sua natureza divina e veio ao mundo como ser humano. Por que como ser humano? Lembra, eu falei, precisava de um sacrifício perfeito. E esse sacrifício foi dado por um ser humano. Que ser humano? Jesus, na sua condição como homem, né? Que eu falei, ele se esvaziou da sua natureza divina e veio ao mundo, né? Nasceu como um ser humano. E aí, resumidamente falando, ele entregou a sua vida, né, como sacrifício. Na palavra ele diz: ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou, né? Ele deu a vida dele por nós, porque ele tem toda a autoridade. Ele dá a vida por nós e ele também tem o quê? O poder, é o poder, né? Depois eu posso até procurar e mandar aqui na descrição para vocês essa passagem, de receber essa vida de volta. Então, Jesus veio como ser humano para se oferecer como um sacrifício perfeito. Só que seria um sacrifício perfeito como? Se não houvesse pecado. Então, era um sacrifício incorruptível. Por quê? Que não houvesse pecado. Então, Jesus veio como ser humano e ele foi o único ser humano que não pecou. E isso ele nos mostrou que é possível. É possível não pecarmos. Ele veio na sua condição. Ele tinha duas naturezas: natureza divina e natureza de homem, certo? E na sua natureza como homem, ele sofria das mesmas angústias que nós. Ele sentia dor, certo? Ele sentia pena, compaixão. Jesus chorava, certo? Ele sentia raiva. Quando ele chegou ao templo, ele chegou ao templo do Senhor, né? E aí as pessoas estavam fazendo da casa de Deus, como a casa de oração de Deus, como se fosse um mercado. E Jesus se irou e expulsou aquelas pessoas. Então ele era um ser humano como a gente. E ele mostrou pra gente, ele veio como verdadeiramente o caminho. Ele viu que o ser humano foi feito
exemplo, o ser humano foi feito para ser a imagem e semelhança de Deus e para fazer isso, 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 isso. Só que aí, ao longo da história, o ser humano se desvirtuou de uma maneira que não sabia mais para onde ir. O ser humano perdeu o quê? A sua razão de existir. Eu gosto muito de bater nessa tecla e falar que às vezes as pessoas sofrem por angústias e emocionais que fica pensando, eu não sei o que eu estou fazendo na minha vida, a minha vida não tem uma razão de existir. Eu acredito nisso, que o ser humano acredita que não tem uma razão para existir, e perde a sua razão de existir, porque lá desde o começo ele se desviou daquilo que ele foi feito. Eu gosto de dar um exemplo, imagina. Eu gosto muito da cultura, né? De cultura em geral. Imagine, vamos pensar num robô, né? Tem esses robôs agora, muito tecnológico de limpeza. Já viram? Que é um robozinho que fica rodando a casa e limpando o chão. E tem robô e máquina para fazer tudo. Agora imaginem um robô que foi projetado, né, para lavar louça. Vamos dar um exemplo bobo. Um robô projetado para lavar louça. Você tem toda a mecanização dos braços do robô, né, para fazer movimentações como se estivesse girando. Por exemplo, uma mão do robô tá com uma esponja na mão e outra mão do robô pega os pratos. E aí é movimento circular do robô para lavar o prato. Então, esse foi o quê? Para o que o robô foi criado. O robô foi criado para lavar pratos. Agora você pega esse mesmo robô, você tira ele da frente da pia e coloca em qualquer lugar. Esse robô vai fazer o movimento giratório de passar a esponja no prato, só que vai fazer isso no vento. Por quê? Porque aquele robô foi retirado do lugar em que ele foi projetado para ter um significado. Então é assim que eu vejo o ser humano. O ser humano foi criado por Deus para ser a imagem e semelhança de Deus e para sermos obedientes a Ele, certo? Para quando uma pessoa pensar, gostaria de ver Deus, ela enxergasse Deus em nós. Vocês compreendem? Talvez seja um pouco difícil compreender, mas era para as pessoas enxergarem uma nas outras o quê? A imagem de Deus, porque somos a imagem e a semelhança dele. Mas fomos tirados da frente da pia, vocês entendem? Quando a gente peca, quando a gente sai da presença de Deus, quando a gente desobedece a Deus, a gente sai da frente da pia. Então a gente perde aquele propósito pelo qual fomos criados. E aí vem o quê? As incertezas, as tristezas e essa sensação no coração que a gente tem às vezes de o quê? Não sei o que eu estou fazendo na minha vida, não tenho uma razão de existir. E aí entra o que? As frustrações, né? E muitas outras coisas. Então eu estava falando que Jesus veio para mostrar pra gente que é possível não pecar, porque ele veio o quê? Na natureza humana, veio condição como homem e não pecou. Então ele é o exemplo. Ele veio para dar o quê? O exemplo de como vivermos. Então, enquanto nós, como ovelhas perdidas e em lugares e fazendo coisas que não é aquele proposital, a gente perdidas, por exemplo, é para a gente estar dentro do aprisco, mas aí a gente se perde. E aí a gente não sabe o caminho para voltar. E aí a gente, antes de Jesus vir, as pessoas, os seres humanos, estavam o quê? Estavam perdidas e não sabiam para onde ir, para onde, como posso dizer, para onde olhar para ter uma esperança. Então, aquelas pessoas que estavam presas no pecado estavam fadadas à morte. E não havia uma esperança porque elas não sabiam para onde olhar. Então, Jesus veio para nos dar o exemplo de como ter uma vida correta, uma vida digna, certo? E aí, olhando para Jesus, a gente pode voltar para onde? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, se a gente está perdido, se a gente olha para Jesus, a gente tem que o quê? Seguir os passos de Jesus. Imagina uma praia. Imagina a praia
Imagine Jesus passando na sua frente. Você não tem mais dificuldade. Você não tem que ficar pensando onde eu vou para cá, vou para cá. Não. Você olha para a areia, vê as marcas das pegadas de Jesus e você calça as pegadas. Entendeu? Você começa a seguir e pisar nas mesmas pegadas que Jesus. Então Jesus veio como homem para nos guiar. E ele também veio o quê? Para oferecer um sacrifício perfeito, né? O sacrifício perfeito o quê? Para a remissão dos nossos pecados, para o perdão, para a possibilidade de perdão dos nossos pecados. Lembra? Assim como ofereciam animais para o perdão dos pecados dele, Jesus veio oferecer a sua vida, o seu sangue, para o quê? Para o perdão dos pecados de muitos. Aqui a gente viu na Santa Ceia, no versículo 26, do capítulo 26 de Mateus, dos versículos de 26 a 28. Jesus falando, esse é o pão que representa a minha carne, o vinho representa o sangue que é derramado em favor de muitos. Então, irmãos, a Páscoa cristã rememora, né, que Jesus foi morto na cruz, né? Na Sexta-feira Santa, no dia da comemoração da Páscoa, Jesus foi morto, crucificado, certo? E aí o sangue dele foi derramado na cruz do Calvário em favor do perdão dos pecados da humanidade. Ele foi o sacrifício perfeito, entende? Ele foi o sacrifício único. A partir de Jesus, não há necessidade mais de oferecer sacrifício de animais, nem nada disso. Por quê? Porque Jesus fez o sacrifício único. Ele deu a vida dele por nós. Agora, mas todos, a partir de Jesus, todos vão receber o perdão dos pecados? Não. Somente aquele que se arrepender verdadeiramente do seu pecado, crer em Jesus, entregar a sua vida e aceitar Jesus como o único suficiente salvador das suas vidas. Ah, mas fulano de tal vai... Não estou julgando ninguém, quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo. Mas veja bem, se foi Jesus quem derramou a vida dele, derramou o sangue dele, entregou a vida dele em favor do perdão dos nossos pecados, uma pessoa que não crê em Jesus, como vai crer que o sangue de Jesus pode o quê? Ser aceito como sacrifício para perdão do seu pecado, sendo que a pessoa não crê em Jesus. E aí é um assunto mais para frente, mais para desenvolver para o canal mais para frente, né? Eu estou falando aqui quem vai ser salvo, quem não vai ser. Estou falando sobre a Páscoa, certo? Vamos lá. Então, a Páscoa cristã é o quê? É a comemoração que temos do sacrifício, a memória do sacrifício que Jesus fez por nós. E devemos comemorar essa data, pois a partir desse dia em que Jesus entregou a vida dele por nós, e no terceiro dia ressuscitou, certo? No domingo ressuscitou. Ele levou sobre ele todos os nossos pecados, ele levou sobre ele todas as nossas dores, certo? Para que todo aquele que nele crer seja salvo e que tenha a vida eterna. Amém? Então devemos comemorar a Páscoa em memória, em lembrança, né? Lembrança do sacrifício que Jesus fez por nós, certo? Assim como na Páscoa judaica, é para lembrar do momento em que Deus libertou o povo de Israel, né? Da escravidão por parte do povo egípcio, né? Devemos comemorar a Páscoa em lembrança do sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário por nós, para que recebemos, né, a libertação, né, da escravidão do pecado. Porque o homem, na sua natureza pecaminosa, estava escravo do pecado, e escravo do pecado, e o pecado leva o quê? A morte. Mas através do sangue de Jesus que foi derramado em favor de todo aquele que nele crer, né?
hoje somos libertos do poder do pecado. Hoje o pecado não tem mais poder sobre as nossas vidas. Entende? Então é uma forma que nem eu falei, estou batendo nessa tecla, vou continuar, é uma forma resumida, porque tem muita, se a gente analisar, tem muita coisa para falarmos sobre isso. Até na parte, nessas pequenas, em pequenos detalhes que a gente pode analisar, são muitos pequenos detalhes que o Espírito Santo nos revela, né? E de formas que a forma de que é comemorada a Páscoa, até no alimento, também remete a Jesus, falando dos ossos. Os ossos não deviam ser quebrados, o animal que fosse feito para essa refeição da Páscoa, o osso não poderia ser quebrado. E até quando Jesus estava na cruz ainda, né? Como estava se aproximando a Páscoa, certo? Pediram que quebrassem as pernas do... Jesus foi crucificado com dois homens, dois criminosos, né? Um à direita de Jesus, um à esquerda de Jesus. E aí foram lá, quebraram a perna da esquerda, dos dois criminosos, da esquerda e da direita. Só que quando foram quebrar as pernas de Jesus, viram que Jesus já havia morrido, certo? E aí um soldado atravessou Jesus com uma lança para confirmar se Jesus havia mesmo morrido. E do ferimento saiu água e sangue. E aí tem uma passagem que fala, né? Fala exatamente sobre isso, que nenhum osso, né, nenhum osso dele foi quebrado. Deixa eu ver se eu acho aqui. Em João, né, o Evangelho de João, no capítulo 19, do versículo 32, fala: Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele fora crucificado. Mas, vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a escritura: verão aquele que transpassaram. E essa passagem diz respeito lá em Êxodo, né? Capítulo 12, versículo 46. Se vocês lerem a partir do versículo 43, fala sobre as leis a respeito da Páscoa, né? E falando como é que a Páscoa deveria ser realizada. E no versículo 46 fala: ela deverá ser comida, o que é a carne? Ela deverá ser comida na casa onde foi preparada. Não será tirada dali e não quebrem nenhum osso do animal. Quer dizer, o cordeiro, né? O carneirinho, enfim, que era morto, né, em comemoração da Páscoa, os ossos não deveriam ser quebrados, certo? E aí também, quando foram quebrar a perna de Jesus, não foi quebrado porque Jesus já havia morrido. Então, muitos detalhes, né, que o Espírito Santo revela, mostrava, olha, o Messias virá, sabe? E aí mostrando, apontando, o Antigo Testamento aponta para a vinda de Jesus Cristo, aponta para Jesus, certo? E é isso, irmãos. Eu tentei ser resumidamente falando, eu demorei aqui, tô dando mais de 43 minutos. Imagine se eu fosse me aprofundar. E eu peço, irmãos, oração de vocês também. Orem. Para que eu possa estar me aperfeiçoando cada dia mais na palavra, né? Quem revela é o Espírito Santo. O Espírito Santo é que revela a palavra, certo? E eu possa estar trazendo cada dia mais aqui para vocês no canal, né, um estudo da palavra, que é um projeto meu, terminar, né, a gravação dos capítulos. Já estou em João, né? Até o final do ano, acredito eu, não tenho certeza, mas acredito eu que até o final do ano eu tenha acabado essa leitura da Bíblia com vocês.
E a partir daí, né, vou começar com vocês aqui um estudo da palavra, certo? E eu trouxe esse vídeo assim para vocês hoje sobre a Páscoa, de uma forma resumidamente. Então, irmãos, a gente leu hoje Êxodo 12, Mateus 26 e agora João 19, certo? Que vocês tenham uma Páscoa abençoada, de paz. Lembrem sempre do significado desse dia. Lembrem sempre do sacrifício que Jesus fez por nós. Hoje é um dia, eu tô gravando, eu tô gravando em outro dia, mas entendam que hoje estou falando de domingo. É um dia, certo? Que é comemorada a ressurreição de Jesus, certo? E é o dia que a gente foi livre. Somos livres do poder do pecado. Somos livres, somos pessoas, somos seres humanos livres, entende? Então devemos comemorar esta data com muita alegria. Jesus nos dá a vida e em nome de Jesus vai dar a vida eterna. Em nome dele, em nome de Jesus, vamos ter o quê? A vida eterna. Jesus nos trouxe a vida. Éramos escravos do pecado, condenados ao quê? A padecer, né? A morte, mas graças a Jesus e do seu sacrifício, certo? Somos sarados, somos perdoados, certo? Todo aquele que se arrepender, crer em Jesus, entregar a nossa vida para Jesus e crer que Jesus é o único, suficiente Salvador de nossas vidas. O que é isso? Crer que Jesus é o único que pode nos salvar, porque é através do sacrifício de Jesus que nós fomos libertos. Então, é através de Jesus Cristo a gente alcança a salvação. Entendeu? A paz do Senhor, meus amados, que Deus abençoe vocês cada dia mais. Tenham uma semana abençoada e até o próximo vídeo que tivermos, né, sobre a palavra de Deus e para mim conversar um pouco mais com vocês. Se vocês quiserem algum tema específico, pode deixar no comentário que eu posso estar trazendo antes, né? Que meu projeto é no fim do ano começar com vocês esse projeto de estudo da palavra, no fim do ano. Mas se caso alguém estiver precisando, eu queria muito saber sobre essa passagem, alguma coisa assim, antes do tempo, deixa nos comentários que assim que eu puder, eu posso estar falando com vocês. Em relação à oração, já tiveram alguns irmãos que me pediram oração aqui nos comentários. Pode pedir sempre oração, irmãos, que eu estarei sempre orando por cada um. Ainda que eu não faça um vídeo específico, saibam que eu olho o comentário de todos vocês. Só de vez em quando eu vejo os comentários e às vezes eu não recebo a notificação dos comentários, mas ainda assim, mesmo sem receber notificação, às vezes eu entro só para dar uma olhada, ver se ninguém comentou e eu não respondi, mas saibam que eu estou sempre vendo os comentários. E se vocês precisarem de alguma oração, saibam que eu vou estar orando, ainda que eu não faça um vídeo específico falando sobre fazendo a oração com vocês, tá bom? Graça e paz, amados.